Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite quente, né? Uma noite com sol, olha, escaldante lá fora. E dá para tomar um bronze ainda, se você for para a praça, mas só depois do Cadeira Cativa. Às 8h30 ainda vai ter sol. Então, é noite com sol. É noite com sol. Sim. Ele está me corrigindo aqui o Milton. A partir das 6 da tarde, a partir das 6 já é noite. 6h01 já é noite. Agora, se tem sol ou não, então é noite com sol. Milton está me corrigindo. Se o pessoal quiser ir agora para a praça, pode assistir pelo Facebook. Facebook. Leva o celular e assiste no Facebook. Facebook.com/Luiz Carlos Reck. Aliás, hoje ao meio-dia, eu chamo meio-dia porque é a hora do almoço, mas entre 1 e 1h45 a gente tem o programa. Hoje esticamos até as 2 por uma deferência aqui da direção, porque estava o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, como também quando veio o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, a gente esticou também até as 2 da tarde. Enquanto o presidente falava aqui, o presidente Vitório Pífero falava as mesmas coisas que ele já tinha falado numa outra emissora, porque ele não avançou no que a gente queria saber. Eu depois recuperei, claro, as informações. Por exemplo, o senhor Keller Cross, o senhor Paulo Luz, o presidente continua não explicando onde foram parar os 18 milhões. 9 milhões de adiantamento no caixa, pego no caixa para viajar, essas coisas, adiantamento à presidência, adiantamento à vice-presidência, adiantamentos diversos. 9 milhões. Olha aqui, uma empresa grande normalmente gasta 500 mil, 600 mil, com nota e tudo mais, né? Quem tem bastante funcionário. O Internacional adiantou 9 milhões que não tem nota, não tem, está confuso o negócio. E outros 9 milhões em obra. O presidente continua colocando a responsabilidade num vice-presidente. Mas se o sistema era presidencialista, como é que ele não sabe se tem obra ou não na monta de 9 milhões? Então, quer dizer, tem coisas que o presidente gosta de jogar em casa. Porque se for em campo neutro, o presidente não discute. Então é simples, joga em casa, diz o que bem entende. As perguntas são não papai e mamãe, nem programadas, são até feitas. Mas não há uma sequência. Eu estava comentando com o Keller há pouco e com o Paulinho Luz, que uma das respostas que eu ouvi agora no rádio, na Rádio Gaúcha, eu ouvi e fiquei estarrecido. E não houve repique. O presidente, não estou criticando os colegas, daqui a pouco passou despercebido, não tem problema nenhum. É que eu sou repórter desde que nasci, acho, e vou morrer repórter. O presidente deu uma resposta assim que me deixou estupefato. Eu fiquei assim, não é possível. O presidente disse, há 15 anos é assim. E antes era pior, era mais esculhambado, e agora vem a palavra-chave, ainda. Quer dizer, o presidente fica 8, 9 anos no poder, junto com o presidente Carvalho, junto com o presidente Luide, que era da administração na época, junto com tantos outros nomes fortes do Internacional, e aí resume a uma frase. Não, sempre foi esculhambado, e teve um período que era mais esculhambado ainda. E há quanto tempo a gente ouve falar em profissionalização e tudo mais? Mas eu estou falando isso agora e não é oportunismo, que eu falei para o próprio presidente numa entrevista histórica que fizemos com ele lá na Bandeirantes. Que eu perguntei para ele se valia mais a quantidade de títulos que ele acumulou ou colocar o Internacional na segunda divisão. E não deu outra, o Inter parou na segunda divisão. E a outra que eu fiz para ele, e que até me surpreende, porque hoje perguntei também para o presidente Marcelo, se a quantidade de dirigentes políticos ainda é volumosa. Eu perguntei para o presidente se ele governava com 55 amigos. E ele disse, presidente Vitório Pífero, e é pouco. E é pouco. E eu ouço toda hora que é profissionalismo, profissionalismo, profissionalismo. E agora, hoje, perguntei para o doutor Marcelo Medeiros, eu sempre tenho que dar uma parada, porque eu quase digo Marcelo Feijó, e esse é o problema de ser velho, né? Mas o presidente Marcelo Feijó, uma figura extraordinária, era tio do Marcelo Feijó Medeiros, Marcelo Medeiros. E perguntei para o presidente, não, o importante é quem dá o veredito final e tal, e aí estamos tentando reabilitar o clube, profissionalizar o clube, porque tem muita lenda em cima disso. Pois um dia o clube de futebol não vai ser lenda mais. Vai gastar o que pode. Isso também perguntei para o presidente, se esse ano, como é que ele pode fazer um orçamento, como foi feito, projetando 2018, em cima de que lógica?
Em cima de que lógica? De onde é que vai surgir o dinheiro? O Inter vai vender. Mas em 2016, vendeu um jogador, que foi o Alisson. 2017 vendeu um, que foi o William. Aí projeta um valor de venda desse tamanho. Uma arrecadação a maior no número de sócios, desse tamanho. Uma arrecadação a maior no marketing, desse tamanho. E a gente não vê essa desenvoltura toda para buscar esse dinheiro. Desculpe, eu só queria fazer um arrazoado inicial. Depois eu tenho algumas respostas do presidente. E o Paulinho não tem nada a ver com isso. Ele está rindo à toa aí, porque é tricampeão da Libertadores da América. Está com o time montado já para a próxima Libertadores. A rigor, falta um centroavante. Lateral direito é uma lacuna a ser preenchida, porque tem um só. Mas o Grêmio tem um time. Se botar Alisson e Everton no mesmo time, já tem 11. Né? Já tem 11 titulares. Keller Kloss, vou começar contigo aí. Depois eu vou para o Light, que é o Paulinho. Paulinho Luz, que é do Conselho de Administração do Grêmio. O Keller Kloss, ex-conselheiro do 7 Internacional. anos presidente do Conselho Fiscal, então eu posso falar alguma coisa. Não, e tu tem uma bomba aí para explicar aí, porque segundo o presidente é uma zona aquilo lá, então... Mas eu queria dizer da satisfação de retornar, porque por 2 oportunidades, até parece que o REC não me convida para vir aqui, mas o REC me convida. É que eu ando com um problema no meu joelho direito e, casualmente, o dia que ele me convida, eu já estou tremendo, porque eu aceito o convite e aí me dá um problema, me incha o joelho, trava o joelho, eu tenho que ir para a fisioterapia, mas eu estou já preparando para fazer a cirurgia. Para não te interromper. Vamos voltar para o... Para não te interromper, olha só, o Maurício me empresta o nosso Facebook do Cadeira Cativa aqui, enquanto eu estou te vendo aqui. Tu está falando aqui, ainda tem um retardozinho. Tem um dia e aqui, ó. Tem o delay. Carlos Burlamac. REC, estou no Parque Germânia, assistindo o programa. Eu fiz uma brincadeira aqui foi bom teste de audiência. Vou aproveitar para procurar por aqui os 9 milhões que sumiram do cofre do Inter. Programa Tri, esse Cadeira Cativa. Tem outros aqui, Gilney Teles dos Santos, já tem um monte já. Um abraço, então, aí pro Burlamac, aproveite aí o sol, né, que tá nem procure o dinheiro, porque faz tanto tempo. Não te estressa. Se está enterrado lá, alguém já deve ter achado. Bom, eu posso aí, tem várias abordagens que podem ser feitas, mas eu começaria por essa questão, então, que era muito mais esculhambado ainda. Efetivamente, quando eu cheguei lá, em 2001, e assumi como secretário do Conselho Fiscal, depois, no ano seguinte, com a eleição do Ferreira Carvalho, na composição política, eu assumi a presidência do Conselho Fiscal. Quando olhávamos para trás, para os pareceres do Conselho Fiscal sobre as contas, sobre 2 auditorias da Randall Bittencourt, que existia sobre aquela questão de lançamentos de dívida com o ex-presidente Pedro Paulo Záquia, e aí havia lançamentos que isso aliás, rendeu uma eleição de um presidente, porque foram tanto tempo falando sobre esse assunto que chegaram à presidência, né, que foi o Inter 2000. Se falava naquelas contas do Záquia e tal, mas a verdade é que havia 2 lançamentos. O clube lançava no seu balanço que devia para o ex-presidente, tá? E o ex-presidente entendia que tinha crédito, só que a própria Randall Bittencourt, na época, aconselhava, então, que retirasse isso dos balanços internacional, porque não havia base documental suficiente para os lançamentos contábeis. E nós acabamos fazendo isso com a aprovação do Conselho, porque na época o Grêmio tinha uma parceria com aquela fadada parceria com a ESL, lá atrás. E se dizia que se nós não limpássemos o nosso balanço, nós não conseguiríamos um parceiro. Depois isso veio recentemente à tona, enfim, de novo, mas acontece que a verdade era que se o ex-presidente pegasse o balanço do Internacional, aquilo era uma confissão de dívida, porque era um documento oficial do clube onde admitia que devia para o ex-presidente. Já o ex-presidente, para ser cobrado, o Internacional não tinha documento suficiente para cobrar dele. E aí, por quê? Porque ele teria tomado empréstimo em nome pessoal para resolver os problemas do Internacional, e aí, quando ele fazia retiradas... Segundo o Záquia, isso era normal porque o clube não tinha crédito. É essa esculhambação ainda lá de trás que eu te digo. Porque o clube não tinha, e muito tempo não teve. E todos os clubes de futebol, a rigor, não tinham. Sim, e não tinham dinheiro Não tinham, e era em nome dos dirigentes que se tirava. Então, nesse aspecto, se olhar isso, lá atrás era mais esculhambado, entre aspas. Por isso que para ser presidente tinha que ser rico. Mas há uma evolução, que é uma evolução que as coisas vão melhorando com o passar do tempo. Então, isso que o ex-presidente está falando com relação
que foi sempre recomendado, efetivamente essa questão do adiantamento também é antiga. E os presidentes ou vice-presidentes, muitas vezes, eles têm que fazer os adiantamentos mesmo para algumas despesas que surgem imediatamente. E antigamente surgia mais, porque os calendários eram mais esculhambados. Então, de repente, o clube arrumava uma excursão com jogos e tal, então eu tinha que sair dinheiro em nome de alguém imediatamente para gastar. E ainda hoje essa, digamos assim, essa possibilidade ela é utilizada. E sempre foi feito esta ressalva, porque deveria sempre, no final do exercício, não ter pendência nenhuma. E as críticas antigas do Conselho Fiscal sempre foram nesse sentido, recomendações de que, porque sempre foi documentado, porque quando o dirigente tira esse adiantamento, fica consignado quanto ele levou, tanto é que aparece, aí diz, olha, está devendo tanto de adiantamento, falasse, bom, então isso está documentado. Qual é a dificuldade? É que muitas vezes, e sempre se aponta isso, é que no final do exercício não está fechado a conta. Por exemplo, se levou 2, 3 milhões para uma excursão, para uma despesa, enfim, né? E depois, bom, quanto tempo para isso? Então, isso sempre foi motivo de crítica do Conselho Fiscal, sempre. Eu já estou fora do Conselho Fiscal já há 7 anos. Então, quando nós, nos últimos exigências, quando eu lembro que eu estava lá, que nós no colegiado tomamos várias decisões. Uma era de que os orçamentos deveriam ter referência, no mínimo, na execução orçamentária anterior. Quando não, né, que aí já é uma coisa mais moderna, que até eu referi à época do João Pedro Lemo, da Ambev, né, o dono da Ambev, que ele instituiu, e os americanos também ficaram muito admirados que ele partiu do orçamento zero. O que é o orçamento zero? Não me interessa o que tu gastou no passado, tu vai me justificar tudo que tu vai gastar. Então esse é o orçamento zero, porque sempre os orçamentos são feitos assim. Quanto é que nós gastamos na administração? Gastamos 12 milhões. Tá, então lança aí, bom, correção monetária, vai ter inflação, então lança aí que nós vamos gastar 14 milhões esse ano. Não, orçamento base zero é diferente. Quanto que tu vai gastar? Não, então tu me faz a projeção de todos os gastos do ano. Isso é orçamento de base zero. Né? Então essas evoluções nós começamos a cobrar. Evidentemente que quando faz a cobrança, faz para aquela direção. E depois troca as direções e a gente não sabe o que acontece, porque as outras nem sempre seguem. Mas qual foi o grande modificador que nós colocamos? E aí tu vai lembrar da pastinha rosa lá de 2010 aquela pastinha rosa, se falasse... Quando nós lá também... Que tinha de coisa naquela pastinha rosa? 2009 e 2010. Tu não quer me prestar aquela pastinha rosa por uns 2 dias? Ainda tenho. Mas por que nós começamos a contratar pelo Conselho Fiscal Auditoria Independente? Porque os números não batiam muitas vezes. E ali, especificamente, né, houve uma questão que, como nós até 2006 tínhamos uma receita que ela vinha crescendo desde o ano de 2001, 2002, quando o Fernando Carvalho assumiu, mas ela crescia timidamente. Só que em 2005, quando o Internacional começou a estar com um time competitivo, e principalmente em 2006, depois que ganhou a Libertadores, a receita do Internacional disparou de 80 para 180 milhões, 160, 180, 200 e virou a casa 200 e nunca mais desceu. E aí, nesse aspecto que nos chamava a atenção o seguinte, que os gastos começaram a crescer muito e só cresciam gastos. E aí, o Conselho Fiscal começou... Quer dizer, o Inter teve a chance de se ajeitar. Mas as nossas receitas cresceram não só em quadro social, como em televisionamento, como também na venda de jogadores. Porque quando o Fernando Carvalho assumiu e ele estava em campanha, eu lembro que fiz esse questionamento para ele, numa reunião com o nosso movimento que ia apoiá-lo, né? Ele dizia, olha, nós vamos usar, e usou muito bem, isso é mérito que a gente tem que reconhecer. Ele dizia, não, vamos usar o Internacional como barriga de aluguel, que foi muito elogiado naqueles primeiros anos, aquela maneira que o Internacional teria melhor compreendido a questão da Lei Pelé, né? Da lei do passe com as suas alterações. E o Internacional ganhou muito dinheiro, tanto é que foi o que mais arrecadou, mais teve receita hoje, em venda de jogadores. Até hoje. Não sei se continua, nos últimos anos não tem vendido, mas ainda é. Mas então nós o Grêmio e o São Paulo se aproximam e vem o Cruzeiro depois. Mas naqueles anos nós estávamos com uma receita muito alta em relação a isso.
Bem, então, nós observamos que havia muito gasto, e aí então nós começamos a questionar uma série, e aí então que entra a questão da pastinha rosa, que foram 2 auditorias, mas eu estou falando isso dando esse pano de fundo, para dizer que é uma evolução que existe quando o Conselho Fiscal começou a contratar a auditoria para fazer o acompanhamento. Depois nós contratamos por uma questão específica, que era exame de contratos. Né? E tanto foi publicado no Correio do Povo, naquela oportunidade, que o Conselho Fiscal glosou um pagamento de 3.600.000 para o Grupo Sonda na época. Isso está só lá no Correio do Povo, lá vai buscar e vai achar. Foi colocado isso no 2010, tá? Nas contas de 2010. E o Internacional era bicampeão da Libertadores. Mas eu volto. Isso foi uma evolução. Foi pago ou não? Não, isso não foi pago. Foi pago um outro que o presidente Giovanni assumiu que ia pagar, que nós também entendíamos indevido, que era em torno de 1.800.000. Mas aí foi uma decisão que nós questionamos, porque nós estávamos terminando o mandato. Mas eu digo a evolução, é que vamos ficar na evolução para que quem está nos acompanhando entenda. Há uma evolução dos procedimentos. Então, depois, quando eu saí, o próximo presidente pediu ao presidente Giovanni que contratasse uma auditoria, mantivesse a auditoria contratada para fazer um assessoramento ao Conselho Fiscal. Por quê? Porque um orçamento de 300 milhões, estava na casa já de 300 milhões, né, com uma reunião mensal ou 2 reuniões, e os conselheiros fiscais não têm tanto tempo assim para fazer o exame adequado dessas contas. Tá? São muitos documentos. Então, este crescente do acompanhamento, e aí eu já entro agora para essa outra, quando falasse que papo é esse de profissionalização? Tá? Então, vem essa historinha de profissionalização, mexe nos estatutos, mexe, mas o que eu estou observando é que aquilo que deveria ter uma continuidade, uma evolução no sentido de um controle mais eficaz das contas, mais eficiente das contas, não está acontecendo. E o faturamento? O Internacional está bem, caiu para a Série B e tal, mas o Internacional não pode, todo ano, ou estagnar ou cair de faturamento em marketing, né, em sócio, porque... Bom, mas aí vem a questão da mistificação do tal do profissionalismo. Aos 50 amigos, foi feita uma reforma estatutária que agora temos em torno de 52, se eu não me engano, vice-presidentes e diretores que estatutariamente tem que ter. Bom, eu fui num debate numa outra rádio e um dos integrantes do movimento disse que tanto alardeou a tal profissionalização que eu diria, não precisa nem profissionalização, precisa é seriedade. Porque havendo seriedade, não há tanto problema assim. É seriedade, como falaste. Mas como que essas contas vêm pipocando do Forlan, do Escoco, todas essas contratações, mas não... E 2 empresários ali... Mas não honram essas contas? Por que os presidentes, quando assumem, ficam contratando mais e mais jogadores com salários altíssimos sem antes cumprir as contas? E aí eu lembro que eu disse aqui no teu programa uma oportunidade, quando houve a troca do Vitório para o Medeiros, do Medeiros, do Giovanni para o Vitório, enfim... que, aliás, todos é a mesma coisa, eu digo, isso aí é como aquele restaurante, né? Tem que dar uma certa justificativa a algumas coisas, vai lá e põe a placa na frente lá, agora sob nova direção, mas continua tudo a mesma coisa. Então, esta maneira da administração internacional continua a mesma. E é isso um dos pontos, né? Que tu sabes que eu tanto apoiei lá atrás, que eu comecei a me afastar, porque eu não via esta evolução. Agora, uma das coisas do ex-presidente que me chamou a atenção, e aí só para encerrar, senão eu vou tomar conta aqui dessa história toda, que me parece que aí o ex-presidente tem razão. O que acontece? Pode se acusar de tudo, tá? Mas tem que se formalizar essa acusação contra ele, tem que chamá-lo e dizer, está aqui, o senhor tem que explicar. O que ele está alegando, que eu acredito que seja verdade, é que em nenhum momento ele foi chamado em nenhuma das comissões. Por exemplo, o Amarante foi presidente de uma das comissões, que teriam apurado alguma coisa com base naquele relatório da Ernst & Young, que também nunca apareceu. Né? Pelo menos os conselheiros que eu tenho contato nunca tomaram conhecimento desse relatório, só a imprensa que divulgou que teria tido uma due diligência, e essa tal da due diligência nunca teria aparecido, e aí
nesse aspecto, formalmente, pelo menos, o ex-presidente me parece que tem razão. Mas ele perde a razão quando ele não vai nas reuniões do Conselho, quando ele deixa ficar tanto tempo sem falar, quando escolhe um microfone para falar. Nesse aspecto, Rec, sabe que eu sempre fui... Parece que tem alguma coisa a esconder. Eu nunca tive problema nenhum de apontar aquilo que eu não concordo. Né? Mas nesse aspecto, se ele foi o presidente, ele é o responsável por aquelas contas, tem que se chamá-lo e perguntar. Eles não foi. Se eu notifiquei, e eu também não estou dizendo que não tem. Mas ele ia responder o que ele respondeu hoje no rádio? Vai perguntar para o vice de administração? Mas aí... Os 9 milhões que é adiantamento do Cacho. Mas antes era pior. Mas não pode... Ele vai tangenciando. Heckmann não pode presumir que ele vai dizer isso. Tem que chamá-lo, ele tem direito até de não ir. Não, com certeza. Mas primeiro chama... Mas hoje nós já sabemos o que ele ia falar. Depois que ele falou, diz, olha aqui, nós chamamos, ele disse isso. Só que é o seguinte, nós entendemos que está faltando explicações disso, daquilo. Ele não deveria ter ido na defesa das contas, lá em maio, quando foram votadas e reprovadas as contas da gestão? Aí eu acredito que eles tenham feito algum documento ou ido. Agora, se ele não foi... O presidente não foi. Foi o Sandro e o... Se ele não foi, ele foi condenado lá. Tanto é que as contas foram reprovadas. Tá, beleza. Agora, para daí fazer uma acusação mais adiante, tem que chamar. O presidente Medeiros também acha isso. Nesse aspecto, aí, então é o Conselho Fiscal e as comissões que não estão tendo, digamos assim, uma atenção ao mínimo que a gente sabe, né, sobre um devido processo ou sobre a acusação. Porque, do contrário, eu posso acusá-lo de um mau gestor. E o mau gestor pode ser julgado nas urnas, pode ser julgado do Conselho Deliberativo e ser reprovado, como de fato foi. Mas daí dizer, mas e o dinheiro que faltou? Se faltou, como eles faltou, não faltou, aí então tem que formalizar. Tem que chamá-lo mesmo em dois aspectos, no âmbito do clube. No âmbito do clube é muito difícil e eu te digo por quê. Porque quando tu estás num conselho dentro do clube, por mais que tu tenha, como hoje o da Camino, como eu, que estive lá também, né? Eu não tenho poderes para examinar as contas pessoais do presidente ou de sua empresa, ou das pessoas que eu entendo que possa haver algum desvio, destas outras empresas que teriam dado notas sequenciais. Então, neste aspecto, quando tu recebes uma nota, mesmo que sequencial ou tal, tu tem dois caminhos. Ou tu aceita porque está justificado no âmbito do clube, ou não aceita e manda ao Conselho Deliberativo para que ele tome a decisão de mandar para a polícia ou para o Ministério Público. E eu disse aqui no teu programa, se tem notas sequenciais, se tem essa suspeita que não tem endereço, isso é caso de abertura de inquérito ou de uma investigação. Então, crime fiscal. Crime fiscal. Então eu digo assim, em tese, né? Em tese, pode chegar lá por aí não ser, mas em tese então é motivo de abertura de uma investigação. Então, nesse aspecto, a ida desta documentação para o Ministério Público me parece muito procedente, muito importante, porque aí nós poderemos avançar se foi uma mera má gestão, né, e tendo que se reprovar como gestor, ou se há má fé e deve ser responsabilizado por valores e deva retornar ao clube com os devidos correções e tal, por ter responsabilidade de prejuízo ao clube. E aí a história que o povo não tem memória, porque a única salvação é o povo colorado reprovar essas práticas que se já duram tantos anos e as figuras foram poucas vezes trocadas. Eu não estou fazendo campanha para a oposição, para A, B ou C. Eu estou dizendo que o povo sabe exatamente o que aconteceu, quanto se gastou para ganhar tantos títulos, quanto vai custar isso aí para a história do Internacional daqui para frente. E olha, eu aviso isso desde 2002. Rec, só para uma hora vai estourar. Contrata Júnior Baiano, dá problema. Contrata Fabiano, dá problema. Contrata não sei o que. Alguém vai pagar essa conta. Só para arrematar, para depois não ter que voltar a esse assunto. Isso que tu falaste me parece que é uma coisa que eu estava refletindo depois da entrevista do ex-presidente, que nós chegamos a este ponto, está na hora de mudar as pessoas que estão lá. Está na hora de fazer uma renovação do conselho. Tá? As pessoas que estão lá, todas aquelas potenciais lideranças foram, de certo modo, castradas, foram eliminadas nesse processo de domínio do clube e está na hora, então, de o torcedor e o sócio começar a perceber isso, que para nós sairmos disso e conseguirmos voltar a ter um grande time e um clube organizado, nós temos que começar essa renovação. Paulo Luz, o Grêmio não é que viva uma calmaria, porque a oposição sempre vai haver em qualquer
clube, mas a oposição do Grêmio está acanhada para poder criticar algum ato da atual diretoria. Eu critiquei bastante o Ico Roman pelo procedimento e pela bravata, no caso, Edilson, né? Disse que só sairia pela multa, pela má ação do Cruzeiro, que invadiu a casa do Grêmio, tirou o jogador, levou para lá e disse que ia levar e levou. Aí o Grêmio disse, não, já que foi assim de forma abrupta, paguem a multa. E o Grêmio está precisando de um centroavante. Com esse dinheiro da multa do Edilson, daria para contratar um centroavante. Deixa eu largar uma bomba também, hein? Rec, mas são raros os casos no Grêmio. Primeiro, boa noite. Boa noite, uma saudação muito especial a todos os teus telespectadores, de forma muito especial aos gremistas, a torcida tricolor, né? Eu vi aqui toda a exposição do Dr. Keller Kloss, e estava até fazendo aqui uma reflexão, né? E eu vou começar te respondendo assim. Eu, obviamente, sou vice-presidente, tenho acompanhado muito o presidente Romildo. E lá em Abu Dhabi nós tivemos uma reunião que para mim assim foi histórica, porque nós tivemos uma reunião com mais de 30 consulados que não eram brasileiros, consulados estrangeiros. China, Austrália, Canadá, Estados Unidos, enfim. E ele na manifestação... Que demonstração de força. De força, é. E eu estou dizendo isso porque naquele momento, né, eu na condição de vice-presidente... Foi organizado isso para acontecer no sábado lá? De manhã, de improviso. Ah, tá? No melhor sábado ainda. De manhã ocorreu isso e nós jogaríamos a final à noite, né? Então foi até nós somos chamados assim, os vice-presidentes de pressa, dali 15 minutos deveríamos estar no local tal, na sala tal. E o presidente explanou por que nós estávamos chegando naquele momento. Qual era a configuração do eixo mestre da nossa gestão, que é liderada pelo Romildo, pelo presidente Romildo, pela sua competência administrativa e gerencial, que eu acho que é inquestionável hoje, somente na imensa nação, na imensa torcida tricolor por todo o país, mas, de certa forma, na nossa governança. Né? E quando eu falo em governança, eu estou falando no Conselho de Administração e estou falando nas outras estruturas, né? Inclusive no Conselho Fiscal, nas comissões. Mas qual é o eixo? Qual é o tripé do eixo? E isso ele disse lá e repetiu agora, porque no dia 26, a Câmara de Vereadores de Osório prestou uma homenagem ao presidente Romildo e aos nós, os outros vice-presidentes do Conselho de Administração. Vai ter busto do Romildo lá ou não vai? Porque agora o presidente pode usar a estratégia renatista. Tem que ter busto em Osório. Já estou abrindo campanha. Eu estou fazendo essa preparação. Eu estou fazendo essa preparação porque eu acho que vai ao encontro do que o doutor disse aqui. E qual é o nosso eixo? Responsabilidade financeira e orçamentária. Porque tu que estás há tanto tempo no futebol, 34 anos. Tu sabes o que representa tu ter poder de investimento ou tu honrar teus compromissos. Principalmente eu estou falando na gestão de vestiário. É, terrível. Se não pagar em dia, segundo, que boleiro é terrível. Segundo que vocês recebendo em dia já é difícil. Segundo que vocês apontaram aqui de forma também inteligente e oportuna. Formação. Porque se você tem formação, e a nossa história nos mostra que as grandes conquistas foram feitas com times que tinham cascudos, jogadores de fora, mas algumas figuras, como foi o caso nosso agora. Camilo, Luan, Arthur, Marcelo e o Cebolinha. Estou dando 5. Então, sei que numa escalação de 11, nós sempre tivemos 5 ou 6 que vêm da nossa formação. E 2 aí pré-prontos. Aí tem até um outro estágio. Tem o cascudo. Quais foram as categorias que tu falaste? Cascudo, experiente, de fora de casa, claro. Tá 2. Os pré-prontos, Luan e Everton, chegaram aqui pré-prontos. O Everton já quase categoria. Não, mas o Everton chegou aqui com 15 para 16 anos. 16 anos. Mas o Luan pré-pronto, sim. Que, aliás, sabe da história do Luan, né, seu Keller Kloss? Pinga sugeriu que contratassem o Luan e disse, paguem 100 mil. E o Inter não quis pagar os 100 mil e ele foi oferecido ao Grêmio que pagou os 100 mil. Bom, Luan é pré-pronto
E os da escolinha, aí sim, Marcelo Groi foi... E Rec, para fechar, tripé, então, responsabilidade financeira e orçamentária, formação e time competitivo, porque isso forma uma cadeia. Por isso é que nós saímos, quando nós começamos a disputar a Copa Brasil de 2016, nós ganhamos o Hepta, nós temos de 45 mil sócios, tu sabe disso, estou dando um dado aqui que é de conhecimento público. O Matiello vinha aqui, a gente atualizava toda hora. E chegamos agora a 92. Obviamente que, fazendo uma travessia de um ano, que nós tínhamos preocupações que esse número pudesse cair. Mas por quê? Porque esse tripé se manteve vivo. Nós mantivemos o nosso quadro associativo e a nossa torcida mobilizada o ano inteiro pelo desempenho de campo. Nós tínhamos um time competitivo. Agora, quando você ganha, e nós ganhamos realmente em 16 e 17, 2 títulos extraordinários. Depois de 15 anos nós buscamos uma Copa do Brasil, nas condições em que foram. Primeiro grande título a ser comemorado na Arena. E agora ser o terceiro clube brasileiro a ser tricampeão da América. Obviamente que isso cria um novo... E o terceiro do ranking da América. Perfeito. Perde para os 2 argentinos. Isso cria um clima nos atletas de vencedores. E obviamente que eles também passam a ter seus objetivos de carreira, seus projetos pessoais. Paulinho deu uma volta toda para me responder a questão do Edilson. Então o Edilson, o Edilson que foi realmente de grande utilidade, foi realmente um jogador na Copa do Brasil e o foi agora na Libertadores, né? Obviamente que ele projetou sua carreira, até porque ele é um atleta de 31 anos e a pessoa que tem a liderança que ele tem é um homem inteligente. Então, quando ele recebe uma proposta, como ele recebeu, de dobrar o que ele ganha no Grêmio, a cabeça dele já está contaminada. Olha, eu sou um gestor de pessoas, tu sabes disso. E a gente sabe nas empresas em que eu atuei e atuo, que quando alguém chega com uma proposta, é muito difícil de você fazer uma reproposta e tal, porque essa pessoa já está, de certa forma, determinada a enfrentar aquele novo desafio. Isso é do próprio ser humano. Às vezes faz cacaca. Tá? Exatamente. Eu, casualmente, ontem entrevistei um rapaz, filho de um amigo meu, e que eu disse, exatamente pela pressa que tu teve. E a carreira é assim, quando tu fala que tu tem 34 anos, tu diz para mim, eu fiquei 15 anos atrás de gol. Então, para tu estares hoje comandando e ter a liderança jornalística que tu tem, tu teres o nome que tu tens, é uma história, é uma trajetória. Tu não faz, isso não cai do céu. Como que nós estamos colhendo no Grêmio hoje, é todo esse processo, que o senhor falou em processo. Isso foi uma construção de muitos anos, de gestão, de profissionalismo, de consecução política, tá? De governança, de compartilhamento das decisões. Então, o que ocorre? O Edilson, de certa forma, conhecendo todo esse entorno e a nossa concepção financeira, ele sabia que dificilmente ele lograria êxito no seu pleito. Então, ele, obviamente, entendendo que esse era o grande momento, a grande oportunidade da sua carreira, porque realmente o contrato que ele fecha, de 3 anos lá com foi o que o Tinga fez com o Cruzeiro. Exatamente. A mesma coisa o Tinga fez com o Cruzeiro. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Fim de carreira, por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, porque eu fiquei sensibilizado com a mensagem que ele postou nas redes sociais para nós. Realmente sai de porta aberta, sai pela porta da frente, nós somos extremamente reconhecidos, mas a gente tem que ser justo. Você sabe quantas partidas ele jogou ano passado? Poucas. 35. Porque ele, de certa forma, já vinha encontrando alguma dificuldade e jogou nos grandes jogos, com grande contundência e com grande protagonismo. Mas foi ausente alguns jogos que nós também necessitávamos dele. E a coisa não aparece, não é tão flagrante, porque quando o Jeromel não joga, a gente não tem um substituto à altura do Jeromel. Com o maior respeito que eu tenho ao Thierry e ao Bressan e aos outros, mas ele é o capitão do time. Nível acima. Né? Agora, o substituto do Edilson, o Léo Moura, que não tem mais o vigor físico do Edilson, é um jogador com tal categoria e com tal desempenho técnico que você quase não sente a mudança. Principalmente quando ele joga um jogo, o outro volta e tal. Então, de certa forma, você veja que nós, ao não anuirmos com a proposta de dobrarmos o salário, a gente tem que olhar, porque aí é que vem, Rec. E ele acabou de dizer, quando tu chega no ápice que nós chegamos, agora é o momento de humildade. É o momento de botar os pés no chão.
Assim é nas empresas, né? Quando as empresas chegam no topo, e eu estou sentindo que o senhor é um profissional da área, se elas não se reinventarem, começa o processo de declínio. Então, nessa hora, nós temos que ter muito juízo, muita responsabilidade, porque nós gerimos um clube que tem 10 milhões de torcedores espalhados. E olha o que eu vi em Abu Dhabi, olha aqui, ó, de arrepiar, gente vindo de todas as partes do mundo. Eu teve um casal de australiano, que a gente lá da minha terra, de Caxias do Sul, que levaram um bebezinho de menos de 1 ano. E para você ir da Austrália até lá é tão longe como sair daqui do Brasil. Sim. Então é uma paixão, um negócio inexplicável. Então essa responsabilidade, e o amigo aqui falou em seriedade, nunca foi e nunca deverá ser tão cobrada como nesse momento, de quem tem responsabilidade de gestão. Esta é a hora, e o torcedor tem que ter consciência da nossa parcimônia e por que nós estamos agindo neste momento, tá? Com tanta calma, com tanta serenidade, porque tu acabaste de dizer, cada vez que se erra na contratação e se erra no futebol, mas tem um custo e esse dinheiro não volta mais. Então, por isso, todo o cuidado, por isso que hoje é toda essa tecnologia. É mais um jovem que tem que vender. Cada 3 velhos errados que vem para cá, perfeitamente. Um jovem se vai. Então, qual é hoje? Qual é hoje o nosso objetivo? É chegar em final de 18, 19, conseguindo esse equilíbrio e, mais do que isso, conseguindo realmente auferir receitas que nos dê sustentabilidade e autonomia para poder, inclusive, quitar, de certa forma, esses valores que também são ainda no Grêmio expressivos junto aos bancos. Pô, está lá no nosso orçamento, eu não estou dizendo nenhuma novidade. No orçamento que foi aprovado, nós gastamos 30 milhões pela dívida que nós temos nos bancos. Então, você imagina que isso é 30 milhões que nós tiramos do caixa e deixamos de investir. Então, o nosso momento é bom, mas é um momento que nós temos que ter extrema responsabilidade. E tu, que obviamente, todos que estão aqui, que são pessoas forjadas no futebol, e isso acontece nas empresas, quando você mexe numa liderança e você a eleva para patamares superiores, é natural que isso crie um sentimento de que todos os outros são merecedores. Tem que ser diretamente proporcional. Exatamente. Porque o que vem logo abaixo tem que ser reconhecido. Esse foi o cuidado que nós estamos tendo, né? E, obviamente, que eu não estou aqui de forma alguma legitimando a atitude do Cruzeiro, ao contrário. Então, o processo, e você vê a situação que nós estamos hoje, com o nosso presidente da CBF suspenso por um prazo, e a gente não sabe quais as consequências que isso demandará, mas por quê? Porque os clubes, né, e a gente conversa muito com o presidente Romildo, os clubes não conseguem essa capacidade de certa forma, ter um pouco de respeito mútuo, de solidariedade, para se organizarem. Eles não têm consciência da força que se os clubes brasileiros se unissem e tivessem uma agenda, tá, para mudar todo esse status quo de gestão do futebol brasileiro. Hoje a gente debatia sobre isso. O problema dos clubes é que passou o cavalo encilhado e eles não montaram. Eles não podiam ter permitido que aumentasse o peso da votação, dos votos das federações. O peso agora é de 3 para 1. Quer dizer, cada federação tem peso 3, cada clube tem peso 1, votam os clubes da Série A e B. Não fecha essa conta nunca. Eles vão botar quem eles quiserem, até aquela mala daquele Coronel Nunes que não faz uma frase. Já dirigiu a CBF. Os clubes da Série A têm peso 2. Os clubes da Série A têm peso 2 e os da Série B, que são a novidade no processo, que tem peso 1. Mas faz o cálculo, dá 40, mais 20 dá 60. 27 federações dá 81. Já toma 21 de diferença. Se tiver 3, 4 traidores, aí pode ser que engrosse o caldo. Mas tem que ser cooptado ainda. É que o interesse dos dirigentes, às vezes, não são nem os mesmos do clube. Pois esse é o problema. Pois então, se os interesses do dirigente o tal do amor ao clube fosse do clube, fosse sempre, né? Não quer dizer que não seja, né? Mas às vezes não coincide o interesse do dirigente com o do clube. E aí, então, os clubes já se enfraquecem perante as federações. As federações, nesse ponto, são mais coesas, né?
Porque a federação se identifica com a CBF porque são cartórios. Não, são os cartórios, os outros são os clientes cartórios. Não, o senhor me dá licença, é que os clubes estão disputando entre si. Claro, sim, ainda tem essa rivalidade. Com a pressão que nós vivenciamos aqui de títulos, de vitórias, claro. Né? E as federações não têm esse embate Mas voltando aqui a E ainda tem a mão molhada pela CBF. A seriedade. O dinheirinho das arrecadações com patrocínios e com jogos caça-níqueis voltam em salário para os caras. Então, eu só quero complementar dizendo que o presidente Romildo tem essa capacidade de coordenar, de agregar. Nós somos 6 vice-presidentes, eu vou me excluir dessa análise, mas os outros 5 são 5 vice-presidentes com história, com trajetória no clube, homens bem-sucedidos nas suas carreiras profissionais, né? Homens com um passado reto, limpo dentro do Grêmio, está entendendo? E isso faz com que nós, obviamente, tenhamos posições muitas vezes divergentes, mas que através de muito diálogo, de muito entendimento, pela capacidade de ponderação, de sensatez e de resiliência do presidente, nós acabamos sempre encontrando um ponto de consenso. Mas as matérias são altamente discutidas, são altamente avaliadas. E ele, obviamente, age. O presidente consegue abraçar tudo, é um povo. Então, ele ouve... E as opiniões, às vezes, são muito diferentes, mas ele vai equilibrando para tirar a decisão que seja a mais sensata e equilibrada. E ele propõe, olha, eu acho, e nós acabamos entendendo que aquele é o melhor caminho, e alguém, às vezes, que não está muito satisfeito, acaba convergindo para que a gente tire uma posição consensual e ele possa agir. E aí, né, eu acho que é importante, eu sei que eu... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tenho cacuete de olhar. Mas tu teves também lá em Buenos Aires conosco. E, puxa, se não há aquela atitude, se o presidente Romildo não toma, obviamente que respaldado por todos nós, né, aquela atitude rápida de ir na Conmebol e tomar todas as providências, eu não sei se nós não estamos correndo o risco realmente de perder na mão uma Libertadores. Então, o que acontece? São medidas, são coisas oportunas, e aí entra num tema que o colega trouxe aqui do profissionalismo. Nós conseguimos implantar o profissionalismo no Grêmio, e é muito importante que se diga, de forma equilibrada com os agentes políticos. Está entendendo? Mas algo assim feito de forma muito maturada, respeitando. Então Quantos dirigentes tem o Grêmio? Tem 55 também? Né? Eu não saberia te dizer, assim, de cabeça. Obviamente que também são bastante. São bastante, né? Sempre tem divisões de base, tem exatamente, administração, né? Tem museu, tem... Mas há uma integração. E eu encerraria dizendo algo assim que, para mim, me é muito caro. Né? Eu estou há mais de 30 anos no Conselho do Grêmio. Então, alguns podem dizer assim, pô, o cara está lá com um abnegado, trabalhando há tantos anos e tal. Eu quero dizer que o Grêmio não é devedor de nada, absolutamente nada. Eu é que sou o devedor para o Grêmio. Porque se eu estou aqui hoje num programa de televisão, com a audiência que tu tens, se eu hoje sou uma pessoa que tem algum reconhecimento, eu devo isso ao Grêmio. Né? Então, é exatamente essa capacidade que nós temos que ter, e o cidadão colocou aqui, de colocar o clube, a instituição, em primeiro lugar. Se nós tivermos essa visão estratégica, aí as coisas começam a acontecer. É a história da frase aquela, servir ao clube e não servir do clube. É a frase do Dr. Hélio Dourado. Que quase quebrou na vida particular. Exatamente. Primeira frase que ele disse quando nós começamos a discutir planejamento estratégico em 2003, 2004, foi essa. Eu estou aqui porque entendo que as pessoas de bem têm que servir ao Grêmio e não servir-se do Grêmio. E ele dizia isso toda hora. Né? São ciclos, né? Eu vejo claramente isso, que o Grêmio está nesse ciclo ascendente, virtuoso, né? E que as coisas dão certo e que todos estão imbuídos do mesmo objetivo. A casta é boa. Mas todos estão, e nós também passamos por isso no Internacional. Então, quando todos queriam
o reerguimento do clube. Então todo mundo trabalhava com maior afinco, com maior dedicação e as coisas começavam a dar certo, né? Mesmo quando assim, pequenos objetivos, mas todo mundo queria, não era uma coisa assim, não, isso é super importante, não, era uma coisa pequena, mas todo mundo ia para o mesmo sentido, todo mundo queria o melhor. Só que quando chega, né, campeonato da Libertadores que nós não tínhamos, Mundial, depois bicampeonato, e aí começa o racha, por quê? Porque tu chega numa hegemonia tal, né, que aí começam as divisões para quem vai assumir. Então o Grêmio passou muito tempo, sempre também, mesmo que o presidente Fábio Koff estivesse longe, mas ele era a grande figura, né? Tinha outras correntes, enfim, assumiu, mas nunca chegaram a ter o mesmo êxito que ele teve. E aí quando ele volta, e depois ele, quando abençoa o atual presidente, ele tem a felicidade de dar certo. E aí eu faço uma correlação, porque um ex-presidente já falecido internacional me disse, olha, Keller, é sempre bom que seja alguém da iniciativa privada ser presidente, né? E casualmente no Grêmio, 2 grandes presidentes tinham uma ligação muito forte com a área pública, né? Que era o Dr. Fábio Koff, que era juiz de direito, e embora, claro, também seja empresário, mas vem da política como homem público, né? Então, nesse aspecto, nós temos uma certa diferença, mas isso também fica claro que não pode ser nem exclusivamente da área pública, nem exclusivamente da área privada. Né? Tem que ser competente. Cercar bem. E mais, ter pessoas ao seu entorno, né? Porque ninguém vai ser dono de todo o conhecimento. Então tem que pegar de várias áreas, né, de comunicação, de marketing, de área comercial e todas as jurídica, né, administrativo. E essas pessoas todas, e aí vem aquela coisa, tem que estar imbuídos desse e não como nos aconteceu, que foi o final do ciclo, a divisão. Só que ali nós estamos com um problema que houve, eu acho, o encerramento do ciclo, mas habilmente, politicamente, continuam as mesmas pessoas mandando. Não houve a renovação. Terminou o ciclo, mas não se trocou. Não mudou nada. Tem um elogio para vocês aqui, ó. Esse programa é uma aula, parabéns. Uma pergunta, por que nenhuma administração de clube de futebol é transparente? Aí ele pergunta, má fé, ignorância, poder, Clayton, de Porto Alegre. O que ele está falando, não sei se é do portal da transparência, que no Internacional o portal não funciona mais. Não, o portal da transparência, primeiro que se tu leres a Lei Pelé e a lei do Profut, quem aderiu, está lá, é obrigado a ter transparência, está na lei. Tá? Mas sempre as administrações, porque na verdade é o seguinte, é falta de cultura de alguns, né, que não gostam de trabalhar com a transparência. Eu penso o contrário, a melhor coisa que tem é trabalhar com a transparência. Mas isso me permite uma parte, eu concordo integralmente com a sua posição. Nós temos o portal da transparência e só para complementar, como essas coisas são importantes, o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio e o vice-presidente, o Biderman e o Bugin, estão convidados para participar de todas as reuniões do CA na segunda-feira. Eles tomaram uma posição e que eles vão participar sempre na primeira segunda-feira de cada mês. E a pauta é aberta como sempre é, não tem, é livre, é aberta. Então, exatamente, é esse ciclo em que todo mundo quer ajudar, em que todo mundo quer cooperar. Né? Exatamente, e sempre que o Conselho Fiscal, as comissões, tem qualquer questionamento, qual é a nossa deliberação, principalmente do presidente? Está tudo aberto, chama o CO, chama o contador do clube, chama o financeiro, tanto é que, só para você ter ideia, nós aprovamos o orçamento agora dia 20 de dezembro, na volta lá da viagem para os Emirados. Mas isso foi tudo pactuado pela agilidade, pela falta de agenda, porque nós ganhamos o título lá chegamos de volta aqui na quinta-feira, que houve toda aquela comoção aqui em Porto Alegre, e na outra quarta de manhã, a delegação já estava viajando. Então nós não tivemos tempo hábil. Né? Mas o pessoal que ficou aqui na retaguarda, ficaram, Conselho Fiscal, Comissão Financeira, com os nossos profissionais aqui, ajustando para no dia 20 nós votarmos a matéria. A questão, então, do Portal Transparência Internacional anunciou Portal da Transparência e depois foi murchando, né? Continua, mas não atualiza dados e ficou por isso aí.
Mas aí vem uma diferença, né? Enquanto o Grêmio está trabalhando com essa transparência, expondo publicamente os dados, há poucos dias o Conselho Deliberativo Internacional, na mesa, tentou passar que... Eu fico só observando, né? Eu até não pude vir ao programa porque eu tive um problema no meu joelho, que eu estava convidado naquele dia, que seria apreciado, eu viria aqui para falar... E agora falo. Mas eu li aqui e falarei agora. Não, é um absurdo porque a própria legislação federal exigindo transparência e que qualquer sócio, até pelo estatuto, pode pedir informações, aí o Conselho Deliberativo, querendo aprovar uma moção que um conselheiro, para obter algum dado da direção, algum dado administrativo, teria que ter a aprovação do Conselho Deliberativo. Então, só o torcedor internacional que está me assistindo, sócio, veja um momento diferente que vive o Grêmio, que vive o Internacional. Enquanto lá o pessoal está nesse momento, digamos assim, que todos querem colaborar e tal, no Internacional querem omitir dados. E isso ficou claro nessa tentativa de aprovação da resolução. As coisas não estão muito claras quando o próprio ex-presidente vem reclamar que não está tendo oportunidade para se defender porque não é claro o que tem contra ele. Que eu acho, não quero dizer com isso que ele tenha razão, longe disso, não é? Porque senão parece, não, está defendendo. Não estou defendendo, não. Ele tem que explicar e eu acho que como está no Ministério Público, ele vai ter oportunidade e aí nós teremos... Agora, só que para avançar, para dizer se ele tem alguma responsabilidade, teria que ter essa investigação mais aprofundada, como eu disse anteriormente. Então, nós estamos num momento muito ruim no Internacional e eu espero que nas próximas eleições o nosso sócio perceba isso e troque. Não só troque a placa lá em cima do restaurante, mas que troque a mobília do restaurante. Muito bem. E a cozinha, né? Já vamos colocar 5 respostas rapidinhas aqui do presidente do Internacional. Se não der 5, a gente vai selecionando aqui. Não, só uma questão que está mobilizando muito as redes sociais nesse momento. Envolve um jogador que foi especulado no Grêmio, Adriano Imperador. O presidente do Flamengo encaminhou ao staff do jogador um projeto para recuperá-lo, para que ele volte a jogar pelo Flamengo a partir desse ano, dessa temporada. Ele não é mais criança, tem 35 anos. Foi uma loucura, o Renato acho que fez uma brincadeira, mas transitou de que ele poderia vir jogar no Grêmio. Eu já estou pensando, às vezes, circulou muito. Falcão, sugeriu o Falcão para o Internacional, arrumar o nosso meio-campo. Mas nessa linha de pensamento, o próprio Flamengo, viu, Rec? E isso foi divulgado por todos os jornais. Não, ouve essa, galera. O próprio Flamengo, divulgado por todos os jornais do Rio. Também é o pai. Como tem esse impasse com o Rueda, não sabem se o Rueda vai fechar com o Chile ou não, o Flamengo, alguns diretores do Flamengo pediram para representantes entrarem em contato com o Simeone do Atlético de Madrid. Eu vou dizer. Acho que essa aí é pior. É para matar. O presidente Medeiros fala sobre esforços para reduzir folha e custos operacionais do Internacional. O contrato de trabalho de um jogador, eu não posso... O que o telespectador tem que entender, que talvez não é claro, que o jogador de futebol ele não é um trabalhador igual a nós, que tu paga o aviso prévio, 13º e as férias e ele vai embora. Tu tem que pagar o contrato inteiro. Então, quando tu recebe um grupo, tem jogadores lá com 4 anos, 3 anos de contrato para cumprir, tu tem que indenizar o contrato inteiro. E essa mágica não existe. Então, o que nós fizemos no ano passado? A mesma coisa que o Grêmio fez. Nós tiramos 40 jogadores, muitos deles sem custo para o clube, muitos contratos foram rescindidos, muitos empréstimos não foram renovados. Esse ano já saíram 28. Nos cálculos 22, é que tem alguns que a gente não fica sabendo também, né? Não tem segredo, eu posso... Peço depois para... 22 eu tenho ciência. Já saíram 28, sem nenhum custo para o clube. Inclusive, nessas saídas, são com jogadores que nós trouxemos por empréstimo ano passado e não vão ficar. Carlinhos, Carlos, Gutierrez, só para dar um exemplo. Então, não tem mágica. E nós estamos fazendo a mesma coisa. O que o Luciano Davi falou ontem aqui foi o seguinte, que um clube
para se sustentar no futebol, vai ter que gastar no máximo 4 milhões e meio, 5 milhões de folha. Eu não sei de onde é que o Luciano tirou esse parâmetro. Porque é um número que... Ele falou até em folha do Vasco, folha do Botafogo. O Inter tem que pensar do tamanho do Inter. O Inter tem que pensar do tamanho do Inter e não existe esse teto. Me desculpe, mas é muito fácil de largar um número e estar do lado de fora do clube, não conhecendo o dia a dia do clube. Só de indenização trabalhista que o Internacional tem de jogadores que foram trazidos aí a peso de ouro, nós estamos fazendo um exercício de malabarista para isso. Então não vai fazer um condomínio de credores? Não vamos fazer condomínio. O clube tem credibilidade, o clube tem condições. Nós estamos fazendo uma série de pactuações, não só nas questões financeiras, não só nas questões bancárias, mas principalmente toda a questão que recebe. Por exemplo, chega uma ação trabalhista com mandado de penhora. Chamamos, o clube tem credibilidade, negociamos, parcelamos e estamos cumprindo as nossas obrigações. Então, para não deixar nada nós reduzimos, por exemplo, despesas administrativas, comparando o exercício, na ordem de quase 15 milhões de reais. E estamos equacionando a nossa vida passo a passo. O presidente Marcelo Medeiros falou sobre a reintegração do zagueiro Paulão. Voltou para ficar ou não? Olha, já respondi essa questão do Paulão para algumas emissoras e assim. O Paulão é funcionário do Inter. O Paulão tem contrato para cumprir. Eu acho um pouco exagerado tu atribuir uma queda para uma divisão inferior e tu responsabilizar 1 ou 2 jogadores. Ele pode ter ficado identificado com uma campanha, mas um clube, um time, ele não cai por causa de um jogador e não cai por causa de um jogo. Nós caímos porque nós não tivemos competência, não tivemos organização e até acho que as questões transcendem as 4 linhas que levou o Inter para a Série B. Toda a crítica, toda a desconfiança que se faz ao Paulão ou a qualquer outro jogador que esteja identificado com aquele mau momento, o melhor para ele é entrar em campo e mostrar seu valor. Então, o departamento de futebol e a comissão técnica que estão comandando o clube hoje entendeu, em razão do desempenho do atleta no ano passado, que ele pode estar com o grupo esse ano. Então, o Inter não está colocando o Paulão no grupo principal para tentar repassar de novo na sequência do ano. Ô, Rec, vamos lá. Qualquer jogador que esteja no Inter, ou no grupo principal, ou disputando a Copa São Paulo, ou emprestado, e se chegar uma proposta que seja interessante para o clube, que seja boa para o jogador, a gente, independente se é zagueiro, atacante, goleiro, a gente vai avaliar. Inegociável só o Anderson, porque ninguém quer comprar isso. Não, porque o Anderson, a gente ouve especulação daqui, dali, acolá, que tem interesse. Nós não temos nenhuma proposta para esse jogador também. Aliás, nessa linha, Rec, o Glauber Gobato, na nossa transmissão do Facebook, em facebook.com/LuizCarlosRec, pergunta por que Anderson e Seijas não receberam essa mesma oportunidade que o Paulão está recebendo. Pelo desempenho. Uma questão de desempenho que os jogadores tiveram ano passado. A avaliação do departamento de futebol e da comissão técnica foi essa. Se apresenta dia 8 e assim que eles tiveram uma conclusão sobre o processo para aqueles jogadores, vai ser tornado público. Mas é o desempenho.
Muito bem. E o presidente falou sobre a saída do Guto Ferreira e a possível ação judicial do ex-treinador colorado. Tu rescindir o contrato de um profissional durante a competição é talvez a situação mais difícil para o dirigente. Eu, particularmente, já passei por isso com outros profissionais e hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação de muito respeito com todos eles. Com o Dunga, com o Zago e com o Guto também. E todos esses profissionais, eles entendem isso. Sabe que o futebol tem... O senhor falou com o Guto nos últimos dias? Nos últimos dias, não. Eu falei com ele depois da rescisão, dei uma ligada para ele, trocamos mensagens de Natal e de fim de ano, mas não sou eu que negocio isso. Eu tenho o advogado dele, o clube tem seus profissionais que tocam isso. Mas o senhor não ficou curioso de saber se ele vai botar na justiça, já que o senhor A justiça está fechada, está em recesso. Sim, mas ele não lhe disse nada disso. Olha, eu quero dizer o seguinte, tá tudo com assim, ó, todo profissional do futebol, ele sabe que os clubes, não é o Inter, o Brasil, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem dificuldades financeiras. Então a gente negocia e parcela as nossas obrigações, né? Foi assim com o Zago, que estamos cumprindo, com o Pacheco, com a comissão técnica, com o Ceará, com o Alex, com o André Luiz, com o Alexandre, com o pessoal da comissão técnica do Guto. O Guto não acertou ainda a sua questão, a gente tinha algumas questões da rescisão do Guto que nós estamos cumprindo. Mas isso vai ser tranquilo, acho que não tem problema. Ele tem direito ou não? Eu acho que não. Ele não subiu o Inter? Porque, vamos lá, não vamos entrar nessa discussão, né, Rec? Porque essa é uma discussão que ela não está estabelecida. Isso é o Inter tinha uma meta. Depois do campeonato, essa meta lá atrás, na 36ª, isso não é assim que funciona. Qualquer atividade produtiva que tem na meritocracia uma das suas formas de remuneração, ela tem processos para ser codificado. Mas o senhor não respondeu a pergunta. O senhor estava com receio de não subir se o Guto ficasse até o fim? Bom, tanto é que trocou. Nós fizemos assim, ó. Nós estamos vendo o desempenho da equipe e a equipe estava patinando. Contra o Verdense, contra o Vila foi o jogo que foi Vila Nova, né? Que nós empatamos, que nós estávamos ganhando. Então, precisamos fazer essa mudança e deu certo. É verdade que o clima esquentou muito depois do jogo contra o Luverdense? Que os próprios jogadores já estavam não aceitando bem a presença do Guto? Tava calor lá em Lucas do Rio Verde. Lá é sempre calor. Faz parte, essas coisas acontecem dentro do futebol e tá tudo tranquilo. Por isso que eu sempre pergunto para os dirigentes, um dia eu pergunto, aquela história do aumento dos bichos, o Valdívia não querer jogar a segunda divisão, esse sururu que deu lá em Lucas do Rio Verde. Então, eu não tiro nada da minha cachola. Já voltamos. Oito horas, 9 minutos, já voltamos com a palavra dos nossos convidados. É que o tempo atropela no final, porque às vezes a gente adianta, o debate está bom e muito elogiado nas redes sociais aí, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Você pode não só assistir de novo esse programa na íntegra, como também o programa do presidente Marcelo Medeiros, hoje ao meio-dia, entre 1 e 2, o preliminar. Doação de sangue. Paciente Carlos de Oliveira Geiser precisa de doações de sangue. Rua Vasco da Gama, 84. Doações de qualquer tipo sanguíneo, de segunda a sexta, das 8 às 14 e sábado das 7 ao meio-dia.
Vamos falar das melhores panelas do mundo. Obviamente da Frigigold. Nunca ninguém devolveu uma panela Frigigold. 2 anos de garantia. Você liga, o número fica registrado. Imediatamente você recebe o contato. 2 anos de garantia, uma durabilidade de 15 a 20 anos. Economiza também em não utilizar o óleo de cozinha e também vai ganhar em saúde. Mas confira todas essas vantagens também no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. É isso aí, vá ligando, o número fica registrado e a turma comandada pelo Luiz, pelo Léo, já devolve a ligação para você e você já passa a economizar e ganhar em saúde. Tá aí o telefone da Central Frigigold. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional. José do Patrocínio, 381-385. Essa é a Central de Imóveis do nosso grande Domênico Vaca, a quem já envio um grande abraço. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos, multimarcas, seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Você vai para lá, para Euclides da Cunha, e vai sair com o seu carro. Poa, climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Liga agora, 3573-6000 ou 985849544. A Poa, climatização e manutenção fica em Porto Alegre, na rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Muito bem, é isto aí. Você tem que andar com tudo em cima, né? Porque contaminação e tudo mais. Está aí a Poa Climatização, fazendo um serviço de excelência. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Todos produtos de primeira necessidade e todos de qualidade. Acesse o site pedeapoio.com.br, faça sua compra online. Deixa eu falar agora da Pampas Prime. Quem não gosta de um bom churras, né? Porto Alegre agora tem a Pampas Prime. Um espaço aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de cortes nobres para o seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada com 70 metros quadrados de área total dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas, antigo posto Figueroa. Abre de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite. O que trabalha esse carbono não é mole. Na rua Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem que salvou o professor Enio Kaufmann, que estava com visitas tanto no Natal quanto no primeiro do ano. Quer dizer, foi no lugar certo, na hora certa, carne de qualidade. É isto. Né? Já está dado o recado aqui, vou conferindo aqui e ali, porque hoje, com um monte de gente de férias, os caras batem escanteio e cabeceiam na área. Não tem essa aqui, a gente se vira mais do que bolacha em boca de velho. Vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, vamos pular a quarta resposta do presidente Marcelo Medeiros
e colocar a quinta, quando ele fala sobre a irregularidade nos últimos 15 anos. Pulamos a quarta, vamos para a quinta, tá tudo certo? Vamos lá então. Acho que o presidente Vitório tem todo o direito de se manifestar. Inclusive, como advogado, né, pela educação jurídica que eu tenho, acho que o Estado democrático ele tem alguns pilares que são fundamentais para a democracia, né? A liberdade de expressão, e acho que a imprensa ela tem o direito de informar e opinar, então acho que a imprensa não é responsável por nada, ela faz o seu papel. E outra é o exercício da ampla defesa, né? Então, o presidente Vitório se manifestou, é um direito dele, mas os outros 14 anos tiveram os procedimentos e eu tenho que confiar no meu clube, né? Que tem auditoria independente do Conselho Fiscal, tem uma auditoria do clube que fiscaliza os atos de gestão, tem um Conselho Fiscal que recebe essas informações e emite um relatório, e tem um parlamento eleito pelo sócio democraticamente, com representatividade, para aprovar ou reprovar contas. Outras contas foram aprovadas com ressalvas, então eu tenho que respeitar o meu clube e preocupar com o trabalho que a gente tem pela frente. À volta a gente vai pegar a opinião dos nossos convidados também, porque a gente faz um tempão sem comerciais e depois a gente fica devendo. E aqui os patrocinadores são bem tratados. Já voltamos. Direção Colorada apresentou oficialmente nesta quinta o lateral direito Dudu e o volante Gabriel Dias. Dudu, novo lateral do Inter, admite deficiência na marcação e projeta trabalhos específicos para aprimorar sua participação defensiva. Vai ter bastante tempo para aprender, porque teve 5 anos de contrato. Inter vence o Boa Vista na estreia da Copa São Paulo. Neto e Brenner marcaram para o Colorado. O ex-presidente Pífero se diz perseguido politicamente. Estou sendo penalizado pelo rebaixamento. Deve ser isso que levou algumas coisas a chegarem no Ministério Público, né? Deve ter sido isso. Direção ainda busca mais um lateral direito, um meia e um atacante. Meia Tassiano já foi anunciado, Paulo Miranda e Alisson serão anunciados a qualquer momento. O Alisson já está, né? Porque foi na negociação do Edilson, só não foi anunciado verbalmente, né? Que eu digo, apresentado para o grande público com o Alisson sendo entrevistado. Barcelona deve formalizar a qualquer momento proposta para Arthur. Especula-se que o clube espanhol chegue ao patamar de 30 milhões de euros para adquirir o atleta. Jael está próximo de um acerto para permanecer no tricolor. Negociação com o Cícero segue sem evoluções. O jogador precisa aceitar readequação do salário para permanecer no Grêmio. Já voltamos. Quantas mil pessoas já assistiram o programa do Medeiros nas redes sociais? Mais de 30 mil pessoas já receberam o conteúdo, já distribuíram acesso pelo Facebook. Tem que multiplicar por 5 isso, né? Mundo afora. É a importância de vir aqui, viu, presidente? Volte mais vezes. O presidente Romildo sempre veio aqui antes da campanha, né? E eu chamava ele de presidente Romildo. Ele dizia assim, isso vai demorar quanto tempo para acontecer? Foi mais rápido. Eu tinha certeza que ele seria o ungido do presidente Koff por conhecer o presidente Koff há 30 anos, mas às vezes a gente dá sorte, né? E o nosso Cadeira Cativa, que está ao vivo agora, tem mais de 10 mil pessoas que já visualizaram o programa. Foi, agora repica, né? E agora vai para o YouTube e, né, fica para sempre. Mas eu quero deixar o tempo para vocês, temos 5 minutos ainda. Paulo Luz, Cícero e Jael, que foram importantes, eu brigo todo dia lá na Rádio Grenal, foram importantes, especialmente o Jael, que sempre deu um empuxe quando as coisas estavam complicadas. Concordo integralmente contigo, Rec. E eu sei que o Cícero está sendo avaliado, realmente ele terá que se readequar,
por tudo que eu disse aqui, nós temos que ter coerência no nosso discurso e nas nossas posições, não é? Mas é um jogador importante, obviamente que se a gente tiver a oportunidade, tem tamanho, e obviamente que o Grêmio precisa agregar valores por tudo que nós disputaremos esse ano. Tamanho que eu falo é capacidade. Capacidade técnica, capacidade técnica, é um jogador rodado, um jogador experimentado, tanto é que ele entrou num jogo difícil e ajudou a resolver, não é? Ainda não meteu o gol de cabeça que ele sabe fazer. E o Jael, eu preciso ser justo, o Jael foi muito importante nesta chegada na Libertadores e na semifinal do Mundial. Na semifinal do Mundial, no jogo com o Pachuca, que foi um jogo duro, né? Foi um jogo ríspido fisicamente, um jogo muito pegado, e tanto é que ele foi para prorrogação, e a entrada dele deu um fôlego porque ele entrou fisicamente muito bem e tecnicamente ajudando muito, e aquilo desafogou nosso meio de campo, porque ele ficou avançado no meio dos zagueiros, eles tinham um tipo de jogar, que é esse tipo de toque de bola, aquilo perturbou eles e aquilo deu para se ver perfeitamente. E o Renato fez uma alteração tática também importante, foi quando ele tirou o Edilson, que de certa forma já estava um pouco cansado, e colocou o Léo Moura, e o Léo Moura entrou muito bem. Toda aquela categoria dele, centrou o jogo com o meio de campo ali, e nós chegamos ao Cebolinha fazendo aquele golaço. Então, eu entendo que se o Jael também se adequar, tá, a nossa condição econômica financeira, é importante que ele permaneça no grupo, porque todo esse comentário que ele não fez nenhum gol é verdade, mas ele também é um centroavante que na hora que começar a fazer, eu tenho certeza que ele vai desencadear, né, e é um centroavante que está ambientado. E uma coisa importante, Rec, já passa a palavra, né? Num clube de futebol, é continuidade. Keller Costa, até as letrinhas, pode olhar para cá e... Eu só queria te lembrar que aqui nesse programa, quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, eu tinha colocado o seguinte, né? Não, o Grêmio está procurando um atacante, fazedor de gol. Olha, não precisa, mas como você não precisa? Joga com os guri. Aí hoje os guri estão consagrados, né? Então aquela minha previsão lá de trás funcionou e o que veio já está indo embora. E sobre o Inter, para encerrar? Internacional, eu espero que... Eu acho difícil, mas eu espero que forme um grupo coeso e vencedor. Porque quando o Tite pegou a seleção, todo mundo dizia que ninguém jogava nada. Então são mais ou menos os mesmos jogadores, depende do comando.